10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. Vamos a isto então, Pedro Paiva. Bom dia. Viva João Paulo, bom dia. Espero que esteja tudo bem contigo. Olha, hoje vou-te falar aqui de uma experiência que tenho tido nos últimos 2 meses, com maior intensidade. Apesar de ser algo que já faço há bastante tempo, foram desafios colocados ultimamente com bastante intensidade e por várias empresas. E então, o que é o desafio que me tem sido colocado? O desafio tem sido formar auditores internos na área da qualidade, ou seja, pessoas que estão preparadas e que pertencem aos quadros da empresa para fazerem auditorias, ou seja, para analisar os processos, se está tudo conforme ou se há desvios à organização e aos métodos que estão previstos. E porquê é que eu te venho falar disto? Venho-te falar porque, para mim, é uma das ferramentas mais importantes na melhoria contínua das organizações. De qualquer empresa, de qualquer instituição, quando há auditorias internas, as coisas correm melhor. Os processos, sempre que há desvios, são mais rapidamente identificados. E não é por acaso que há algumas organizações que nós conhecemos, como os hospitais ou muitas outras, têm processos de auditoria bastante detalhados e formam pessoas, não só na componente de auditor, mas também na componente técnica, de uma forma bastante regular e assídua. Isto para quê? Para garantir que estruturas que naturalmente têm os seus desvios possam ser mais facilmente controladas e ao mesmo tempo que haja permanentemente uma procura de melhoria dos métodos que são usados. Neste caso, a experiência, vou-te contar aqui a diferença entre duas experiências. Era uma experiência em que os auditores internos formados fizeram uma auditoria à própria empresa, ou seja, naquela empresa em que trabalhavam, e outra foi em que os auditores internos formados faziam uma auditoria a uma empresa externa, ou seja, uma empresa que não conheciam. E aqui vem o importante da questão, é que este tipo de auditorias, qualquer uma delas tem a sua importância. Ou seja, os auditores que vão de outro local, não conhecem uma empresa e vêm fazer uma auditoria à minha empresa, o que vai acontecer é que vão trazer experiências de fora. Vão ver a minha empresa com outros olhos que não aqueles que habitualmente se vê na nossa organização. Portanto, vão acabar por perceber métodos de gestão, métodos de trabalho que podem não ser os mais adequados e então trazem uma mais-valia grande para a minha organização, que é novas experiências, novos conhecimentos. Por outro lado, os auditores internos que pertencem à própria empresa têm uma vantagem muito grande. E essa vantagem é conhecerem bem a empresa e os seus processos e, com isto, saberem muito bem onde há os problemas de uma organização. E com isso vão aos pontos, estão focados naqueles pontos que de facto já sabem, ou porque têm um impacto direto sobre a sua atividade, ou porque nas conversas informais se vai sabendo que um determinado processo não está a correr tão bem quanto isso, e têm uma capacidade enorme de ir verificar o que se está a passar e de levantar esses desvios, esses problemas, esses grandes desafios que podem aparecer dentro da organização. Vejam, isto dá uma ferramenta impressionante para qualquer gestão de topo, para uma administração, para uma direção geral, para os diretores de departamento. São ferramentas fundamentais. Porquê? Porque vão ser os seus olhos nos locais onde muitas vezes não têm acesso à informação mais operacional. E desta forma conseguem ajudar as suas equipas, ou conjuntamente com as suas equipas, analisar e determinar processos de melhoria para os desafios, para os erros que são encontrados. Por exemplo, se no âmbito da formação interna houver situações que não estão a ser detectadas, aquilo vai passar. Não é fácil ver uma série de falhas. No entanto, se verificar que essas falhas existem, a gestão de topo, juntamente com as pessoas que fazem parte da equipa da formação,
podem encontrar soluções para tentar que não volte a acontecer uma dessas situações. Ou seja, se as empresas apostarem nos seus auditores internos, numa análise crítica interna da sua organização pelas suas pessoas, têm muito a ganhar com isso. Se for complementado com olhos externos, bem, as empresas podem entrar num patamar muito interessante de melhoria contínua do seu sistema. Bem, e hoje isto é tudo. João Paulo, espero que tenhas gostado e que ajude as nossas empresas aqui da Bairrada a olharem para as auditorias de uma forma positiva e que pode ajudar de facto a subir alguns patamares. Um abraço, João Paulo, e até breve. Um abraço e até para a semana. Pedro Paiva, com a reflexão diária. Gostei muito. Acho que os ouvintes também desta reflexão. Mais uma de Pedro Paiva no Supermanhã. 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.